Em meio às sombras do Antigo Egito, entre os corredores sussurrantes do palácio de Potifar, uma história obscura e arrepiante emerge dos anais da história. É uma narrativa envolta em mistério e intriga, onde os limites entre o poder, desejo e sacrifício são borrados pela mão implacável do destino. A história de Potifar, um oficial egípcio de prestígio e influência, é marcada por uma paixão intensa e proibida por um jovem chamado José. No entanto, o que torna essa história verdadeiramente enigmática é o segredo que Potifar guarda. Uma mudança de identidade tão profunda que desafia os limites da compreensão humana. Rumores sinistros ecoam nos corredores do palácio, sussurrando sobre um ritual sombrio, uma transformação que Potifar teria escolhido para se igualar àquele que tanto desejava. Uma metamorfose que transcende as fronteiras da razão e mergulha nas profundezas do desconhecido. Neste conto de mistério e suspense, as sombras se contorcem e segredos antigos ressurgem, envolvendo os protagonistas em uma teia de intrigas e paixões proibidas. O que realmente aconteceu nos recônditos escuros do palácio de Potifar? A verdade está perdida entre os ecos do passado, esperando ser desvendada pelos corajosos que se atrevem a explorar os abismos da história. Imaginem uma história onde uma paixão desenfreada ultrapassa os limites do convencional, onde um indivíduo está disposto a arriscar tudo, até mesmo se mutilar por um amor avassalador. Neste vídeo conheceremos a história macabra de Potifar e sua suposta paixão ardente por José, como de costume. Já peço que se inscreva no canal e deixe seu like, não vai custar nada e nos ajudará muito a continuar com esse trabalho. E vamos para o vídeo desde os tempos primordiais. A humanidade tem testemunhado práticas culturais e sociais que desafiam as noções contemporâneas de identidade de gênero. Surpreendentemente, a mudança de sexo não é uma novidade, encontrando suas raízes em eras antigas, especialmente nos reinados dos Medos e Persas, onde essa prática era quase que normal e integrava-se às complexas dinâmicas sociais e políticas. Em várias histórias bíblicas, encontramos vestígios dessa prática. A Bíblia nos revela que líderes como Herses, que governou com mão de ferro, utilizavam a mudança de sexo como uma estratégia para garantir sua segurança e manter o controle sobre o palácio real. Homens que almejavam servir no palácio real eram submetidos a um ato radical, a castração. Essa prática não apenas garantia a fidelidade das esposas do rei, evitando relações fora do casamento, mas também transformava esses homens em instrumentos submissos nas mãos do rei, visando transformá-los em instrumentos para celebrações e festividades reais. Outro exemplo marcante é o reinado do rei Nabucodonosor, que frequentemente realizava a mutilação de pessoas capturadas durante suas conquistas como forma de punir os povos conquistados, não apenas pela brutalidade da guerra, mas também pela ameaça constante de perderem sua masculinidade. Essa prática cruel tinha o propósito de intimidar futuros inimigos e de assegurar que os mutilados se tornassem subservientes, incapazes de desafiar o poder do rei ao mutilar os prisioneiros. Nabucodonosor buscava não apenas derrotar um inimigo militar, mas quebrar o espírito de toda uma nação. A dor física tornava-se uma extensão da dor emocional, deixando marcas indeléveis nas mentes daqueles que sobreviviam às batalhas. O medo da mutilação se tornava uma arma psicológica poderosa, ecoando nas mentes dos futuros adversários e semeando a submissão. Antes mesmo do conflito, começara um episódio marcante. Aconteceu no ano de 580, 7 a.C., quando as forças babilônicas, lideradas pelo rei Nabucodonosor, sitiaram a cidade de Jerusalém, culminando na destruição do templo e na captura do rei Zedequias, cujo reinado começou em circunstâncias já desafiadoras.
foi confrontado com crescentes ameaças externas, desafiando as advertências dos profetas. Zedequias buscou apoio do Egito. Rompendo a aliança com os, essa decisão provocou a ira de Nabucodonosor. Zedequias tentou fugir sob o véu da escuridão, mas foi capturado pelas tropas babilônicas nos arredores de Jerusalém. Ele foi levado diante de Nabucodonosor para um julgamento que selaria seu destino. O rei babilônico, enfurecido pela quebra da aliança, julgou Zede por sua traição após um julgamento. Severo Zedequias viu seus filhos serem levados diante dele, tornando-se testemunha do castigo que se abateria sobre sua linhagem. Em um ato cruel e calculado, Nabucodonosor ordenou a mutilação dos filhos de Zedequias. Diante dele, a intenção era dupla. Primeiro, infligir dor e sofrimento ao rei, capturado ao vê-los sendo mutilados. Segundo, garantir que a linhagem de Zedequias fosse permanentemente prejudicada, perdendo a capacidade de governar ou desafiar futuros líderes babilônicos. Nabucodonosor, não satisfeito com a punição infligida a Zedequias, ordenou que o rei fosse mutilado e levado cativo para a Babilônia. Durante esse doloroso período de cativeiro, Zedequias não apenas enfrentou a privação física, mas também foi privado da visão. Seus olhos foram perfurados, intensificando seu sofrimento e simbolizando a completa humilhação e impotência diante do poder babilônico. Mas hoje o foco do nosso vídeo é o curioso caso de Potifar. E José, caso vocês queiram um vídeo completo sobre o reinado de Zedequias, deixem nos comentários que posteriormente faremos a história de José. E Potifar é encontrada no livro de Gênesis na Bíblia, especificamente nos capítulos 30, 37 a 39. José era um personagem bíblico do Antigo Testamento, filho de Jacó e Raquel, e um dos 12 filhos de Jacó, conhecidos como os filhos de Israel. José foi favorecido por seu pai Jacó, o que gerou ciúmes entre seus irmãos. Além disso, José teve sonhos que indicavam sua futura posição de liderança sobre seus irmãos, o que intensificou a inveja deles em um evento crucial. Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho longe de casa. Quando os irmãos viram José se aproximando, conspiraram para matá-lo. No entanto, Reuben, o irmão mais velho, sugeriu que o jogassem em uma cisterna, em vez de matá-lo, com a intenção de mais tarde resgatá-lo. Reuben planejava livrar José de seus irmãos e devolvê-lo ao pai. Enquanto José estava um grupo de comerciantes ismaelitas passou pelo local Judá. Outro irmão de José propôs vendê-lo como escravo para esses mercadores. Os irmãos concordaram, e José foi vendido por 20 peças de prata. José então é levado ao Egito, e posteriormente ele é comprado por Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda do faraó. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre as origens de Potifar, mas o relato em Gênesis menciona que ele era um oficial egípcio, capitão da guarda do faraó, e possivelmente tenha ascendido ao poder por meio de suas habilidades e serviços. Leais à corte egípcia, o título de ministro atribuído a Potifar indica sua posição como conselheiro ou alto funcionário na corte real. Ele não era apenas um oficial militar, mas também alguém de grande confiança do faraó. Além disso, há uma interpretação alternativa da palavra ministro, que sugere que Potifar poderia ter desempenhado um papel de carrasco, responsável por executar ordens do faraó, especialmente em relação aos prisioneiros. Sua posição estratégica como capitão e ministro revela um papel crucial na administração e na aplicação das decisões do faraó na casa de Potifar. José rapidamente demonstra habilidades excepcionais e é promovido a administrador de tudo. Potifar possuía narrativa. Destaca a prosperidade de José só a supervisão de Potifar, indicando a confiança que Potifar depositou nele.
A Bíblia também menciona a notável beleza de José, que atrai a atenção de Potifar, e de sua esposa. A Isa toma um rumo dramático. A esposa de Potifar tenta seduzir José. No entanto, José recusa seus avanços, permanecendo fiel a seus princípios morais e éticos. A esposa de Potifar, frustrada pela rejeição, acusa falsamente José de tentativa de estupro. Essa falsa acusação leva à prisão de José, onde ele permanece na cadeia por um período, mesmo sendo injustamente preso. José continua a demonstrar suas habilidades excepcionais, interpretando os sonhos de outros detentos. Certo dia, 2 funcionários do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro, tiveram sonhos separados e ambos estavam perturbados com o significado de suas visões. José, conhecido por sua habilidade em interpretar sonhos, percebeu a angústia dos 2 homens e se ofereceu para ajudar no sonho do copeiro-chefe. Ele via uma videira com 3 ramos. A videira florescia, produzia uvas e ele espremia o suco na taça do faraó. José interpretou o sonho como um sinal de restauração. Dentro de 3 dias, o copeiro-chefe seria restaurado à sua posição e voltaria a servir o faraó. Já o padeiro sonhava com 3 cestos de pão em sua cabeça. No cesto mais alto, havia produtos de confeitaria destinados ao faraó, e as aves comeriam sua carne. Ambas as interpretações se mostraram precisas, e os eventos ocorreram exatamente como José havia previsto. O copeiro-chefe foi restaurado à sua posição, enquanto o padeiro foi executado conforme os sonhos indicavam. Apesar das previsões de José terem se concretizado, o copeiro-chefe, ao ser restabelecido, se esquece de cumprir sua promessa de apresentar José ao faraó. Sendo assim, José permanece na prisão por mais algum tempo, enfrentando mais desafios. Porém, sua habilidade de interpretar sonhos continua a impressionar. Eventualmente, o faraó tem um sonho intrigante que perturba seus conselheiros. O copeiro-chefe se lembra de José e de sua habilidade única. Sendo assim, José é trazido à presença do faraó para interpretar o sonho, e ele revela que o sonho é uma mensagem de Deus sobre uma iminente escassez de alimentos. Na região, a mensagem dizia: "Eis que vem 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito. Mas depois deles levantar-se, hão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima." Nessa passagem, José explica ao faraó que os sonhos representam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez, e que Deus está revelando o futuro para preparar o Egito para o período de fome que se aproxima, impressionado com a sabedoria de José. O faraó o eleva a uma posição de destaque, tornando-o governador do Egito. José é encarregado de supervisionar a coleta e distribuição de alimentos durante os 7 anos de fartura, previstos em seu sonho. Sua administração eficiente permite que o Egito armazene alimentos para enfrentar os 7 anos subsequentes de fome. O fato curioso é que, nesse meio tempo, Potifar muda seu nome para Potifera. Nomes, na cultura bíblica, muitas vezes carregam significados e podem refletir mudanças significativas na vida de uma pessoa. A alteração de Potifar para Potifera sugere uma transformação de identidade ou papel na sociedade egípcia. O nome Potifera é associado à ideia de algo que foi cortado, removido, ou seja, uma mudança radical. Potifar também se tornou um sacerdote, adicionando camadas de complexidade à história. Tornar-se um sacerdote, no contexto egípcio, poderia representar uma mudança fundamental em sua vida, não apenas em termos de papel social, mas também espiritual. Os sacerdotes eram figuras respeitadas, muitas vezes envolvidas em rituais religiosos e práticas que buscavam a conexão com divindades,
Conectando esses elementos, a maior parte das interpretações sugerem que Potifar se mutilou por causa de José, a paixão não respondida de Potifar por José pode ter sido tão avassaladora que ele buscou uma mudança extrema em seu próprio corpo, como uma forma de expressar sua devoção, ou possivelmente como uma nova tentativa de estreitar os laços com José. Nesse contexto, o faraó decide intervir, fazendo a união de José com Azenate, a filha de Potifar. José, apesar de ter nascido e crescido na casa de Jacó, um ambiente de fé, não se abstém de casar-se com Azenate, uma mulher egípcia. A estratégia do faraó para neutralizar possíveis problemas com Potifar ou Potifera desempenha um papel crucial nessa escolha. Ao casar José com a filha de Potifar, o faraó efetivamente vincula José à família de Potifar, impedindo assim que Potifar faça qualquer acusação prejudicial a José ou tente prejudicá-lo de alguma forma. Essa medida estratégica visa a garantir que José permaneça em sua posição de liderança sem contestar. Afinal, ao se tornar um líder no Egito, percebeu a necessidade de estabelecer alianças e garantir a estabilidade em sua posição. Casar-se com a filha de um sacerdote egípcio pode ter sido uma estratégia para garantir o apoio e a aceitação dentro da sociedade egípcia. Além disso, ele poderia influenciar positivamente sua esposa e sua futura família, preservando assim suas crenças e valores. Em meio a um ambiente culturalmente diferente, a história de José, desde sua ascensão ao governo até a reconciliação com sua família, é uma narrativa rica em lições sobre perdão, providência divina e como Deus pode usar circunstâncias aparentemente adversas para cumprir seus propósitos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrem de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Clique agora em algum dos 2 vídeos que vai aparecer na sua tela para continuar nos assistindo.